Boa noite, graça e paz, tudo bem? Nós atrasamos vocês, né? A gente estava ali em cima batendo papo com os irmãos ali na outra palestra e acabou estendendo um pouco mais, tomou o tempo do intervalo, né, Uds? E aí, acho que atrasou um pouquinho aqui embaixo, peço desculpas aos irmãos. Bom, eu sou o Fernando Silveira, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Igarapé, sou professor também aqui do seminário já há algum tempo, né? Tem prazer aí de estar revendo alguns alunos, alguns amigos que fizemos aqui no seminário. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre igreja, né? Mais ajudar o Hudson do que palestrar, na verdade. Lá em cima a gente usou aí uma metodologia de conversa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui também. Eu acho que foi bem rico, né, Hudson? Foi bem proveitoso, né? Qual que é a proposta nossa? A proposta nossa não é a gente pegar e ficar aqui só falando e tal, mas é interação mesmo. Então, se os irmãos tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode estar levantando a mão e tal, que a gente vai estar conversando mesmo. A gente batendo papo aqui e com vocês também. Antes eu queria fazer uma oração, se se importa, vamos orar? Pedir a Deus para nos dar graça, né? E agradecer por estarmos aqui, porque é um momento muito rico. Momentos como esses são raros, infelizmente, né, Luiz? Assim, aqui ainda acontece mais, né? Mas nas igrejas, de forma geral, a coisa é complicada. É muito raro ter momentos como esse, assim, para a gente conversar sobre temas tão relevantes para a igreja como nós estamos conversando aqui hoje, né? Vocês já passaram por algumas palestras e são temas, de fato, de suma importância para nós enquanto igreja que somos, né? Enquanto representantes do reino de Deus aqui nessa terra, né? Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui neste lugar que é consagrado ao teu santo nome, Senhor, passando aqui por momentos tão ricos, ó Deus, de conversas, ó Pai, de reflexões, ó Deus, sobre como nós devemos agir enquanto igreja neste mundo, ó Deus. Nós estamos aqui pela permissão do Senhor e te pedimos graça, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe e abra os nossos corações aqui para entendermos aqui um pouco mais sobre o papel da sua igreja aqui neste lugar, aqui nessa comunidade, nessa cidade, nesse estado, nesse país aqui que estamos, ó Deus. Te pedimos a tua graça sobre cada um que está aqui presente, ó Deus, que abra o coração de cada um, abra a mente de cada um, para que com as reflexões aqui, ó Pai, possamos sair melhores, ó Deus, cristãos melhores, uma igreja melhor, para te servir melhor, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos então conversar com os irmãos aqui, a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Nossa apresentação está em formato de perguntas, e aí gostaria que os irmãos participassem mesmo, porque isso enriquece bastante a nossa reflexão, nos ajuda a seguir com o tema aqui, igreja. E é um tema importante, vocês passaram aqui por outros temas, já viram 3 palestras, é isso? Ou 2 palestras, essa é a terceira, né, na verdade. Passaram aí por artes, já viram aí as artes, a cultura, né? O que mais vocês viram aqui? Já deu 3? A escola, família, o que mais? E a arte, né? Vocês vão ver que os temas, eles estão conversando bastante, né, pastor? Os temas, eles estão conversando, a gente trabalhou muito em conjunto esses temas. Vocês vão perceber que as coisas estão intimamente ligadas, né? A gente traz primeiro esse texto como uma reflexão que Paulo traz na sua carta aos Coríntios, que ele diz, olha só, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vocês conseguem perceber esse texto apontando para as artes? Conseguem? Para a escola? Para a família? Para o trabalho? Para a condução do carro? Fazendo almoço? Cuidando dos filhos? Trabalhando na empresa como funcionário? Ou delegando tarefas para o seu funcionário enquanto patrão? Vocês conseguem perceber a aplicação desse texto lá? Ele traz essa reflexão para a gente. Quer comais, quer bebais, ou fazendo qualquer outra coisa, que aquilo que você esteja fazendo, que eu esteja fazendo, seja para a glória de Deus, né, Wilson? Quando a gente lê esse versículo aí, a primeira coisa que acontece é que já bate no dualismo de cara.
Porque a gente não tem que ter uma vida dualista, a gente não tem que observar as disciplinas espirituais de um modo separado do que a gente faz lá fora. Não existe um dualismo. Quando a gente vê um pensamento platônico, um pensamento que separa o espírito da matéria, a gente, os cristãos de algumas gerações passadas da nossa, eles herdaram essa separação, uma coisa que não tem que ter. Então, aqui na igreja, a gente conversa sempre a respeito disso, que não tem assim, eu vou me dedicar para a igreja, porque eu sou separado por Cristo e tal, tem todo um aspecto espiritual nisso, mas lá fora eu me dou com as outras esferas da sociedade de uma forma diferente, eu deixo de lado. Eu olho para a política como algo somente caído, que eu não tenho que me envolver com isso. Eu olho para a educação quando tem uma ideologia de gênero, e às vezes eu fico indignado com isso, mas de certa forma eu fico meio retido. Não, tem que ter um envolvimento, tem que ter uma conversa. E também uma evangelização, tem que ter um envolvimento da igreja, não somente como aquela instituição que conversa ali fora, que faz aquele negócio meio de embaixador, mas não, às vezes confrontando mesmo o evangelismo, pegando firme lá, porque não tem que ter essa diferenciação, a gente não pode fazer um dualismo. Tem princípios que a gente deve carregar que vão influenciar lá fora, a gente tem que saber disso. Alguém já ouviu falar aí, alguém mencionando, na minha vida cristã eu faço isso, mas na minha vida secular eu faço assim. Já ouviram alguém falar isso? Alguém já disse isso? Me aperta não, né? É muito comum a gente ouvir isso, né, Hudson? Assim, minha vida cristã e minha vida secular. No meu trabalho na igreja e no meu trabalho secular. Como se eu pudesse ser dois, né? Um cristão aqui dentro, aqui ouvindo a pregação do pastor Maxwell e aqui dando glória a Deus, fazendo todas as coisas aqui para glorificar a Deus, mas lá fora eu tenho uma outra vida, né? Lá fora eu tenho uma vida que Deus não está presente, ou que eu não penso em Deus, que eu não devo glorificar a Deus, quando o que Ele nos convoca aqui é exatamente o contrário, como o Hudson disse, né? Eu sou chamado daqui para lá, não é assim? A gente na igreja que é chamado para fora, né? Eu aprendo aqui, mas eu aplico lá, né? Eu não aplico aqui. Ainda que algumas coisas a gente aplica aqui, que ninguém bate em ninguém dentro da igreja, graças a Deus, né? Mas a gente sai e vai lá fora aplicar, testemunhar, viver os valores do reino, né? Então, fazendo qualquer coisa que eu viva, que eu faça para a glória de Deus, né? Lá em cima eu citei uma frase de São Francisco de Assis, vocês devem conhecer, imagino, que ele diz, pregue o evangelho a todo tempo. Já ouviram essa frase? Se necessário for, use as palavras, né? Então, fazendo qualquer coisa, eu preciso fazer pensando, aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus? A forma como eu estou tratando o meu empregado glorifica a Deus? A forma como eu estou vivendo dentro da minha empresa enquanto funcionário glorifica a Deus? A forma como eu trato minha esposa, ou a esposa trata o marido, vocês viram aqui sobre família? Glorifica a Deus, né? Meus filhos vão glorificar a Deus por causa do meu testemunho em casa com a minha esposa. Meu patrão vai glorificar a Deus por causa do meu testemunho enquanto funcionário. Então, fazendo qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar enquanto igreja é tirar esse dualismo. Eu sou um cristão. Eu sou cristão aqui e fora da igreja. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim? E depois que a gente tira, igual você falou, essa questão do dualismo também, a gente tem uma expressão que é corandel, que estamos sempre diante de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem essa percepção que estamos sempre diante de Deus, a nossa percepção e a nossa leitura da realidade, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser mudada por quê, Hudson? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu sei que Deus está sempre me observando e está me guiando e tal, eu tenho essa compreensão, eu estou sempre diante de Deus, eu procuro agir, eu procuro ter minha conduta não somente dentro da igreja em retidão, mas também lá fora. Lá fora também eu sei que o próprio Deus está me observando e Ele está vendo se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou carregando esses princípios e se eu estou conseguindo aplicar isso lá fora também com o direcionamento do Espírito Santo. E outra coisa também, tem a questão que é o relacionamento vertical, que eu citei agora, o nosso relacionamento com Deus e tal, questão de reverência, mas também
saber que as pessoas lá de fora, elas também fazem uma leitura a nosso respeito. Talvez vocês já tenham ouvido alguém falar assim, né? Você vai lá, convida alguém para ir na igreja e tal, aí a pessoa fala assim, como que eu vou na igreja? Se eu for para a igreja para ser igual aquele cara ali? Alguém já ouviu isso? Vou ser igual aquele cara ali? Mas por quê? Tem todo motivo para a pessoa pensar desse jeito. Porque a partir do momento que ela olha para a igreja, ela olha para uma instituição que ela deve carregar os valores do reino. A pessoa lá de fora, ela identifica a igreja, identifica os cristãos como aqueles que carregam os valores, os fundamentos bíblicos. Não é somente aquele camarada que ele vai no lugar só no dia de domingo, e agora também os desigrejados que congregam com o Fábio Caio e o Faustão, né? Tem esses também. Mas olha, não é somente aqueles que vão no dia de domingo, mas é aqueles também que têm toda uma conduta mudada, toda uma conduta conduzida pelo Espírito Santo, com valores, com padrão divino, com padrão de justiça divino, com padrão de moral divino, com padrão ético divino. Então a gente tem que ter ciência disso. Quando a gente está diante de Deus, a gente tem que saber que a gente está diante de Deus, mas tem toda uma sociedade que nos observa também. Aí, diante disso que o Hudson traz, a gente traz um dado aqui de 2020. Olhando para essa informação, o que vem à mente de vocês aí? 81% da população do Brasil se diz cristã. Que seja nominal e praticante, só nominal, mais praticante, enfim. 81% das pessoas que foram entrevistadas se disseram cristãs. Ou seja, a cada 10 pessoas que você cruza na rua, 8 estão falando que são cristãs lá para o Datafolha. Entre católicos e evangélicos, ali 50% católicos, 31% evangélicos, mas todos estão falando que são cristãos, né? Ou seja, as pessoas que, quando pesquisadas, dizem eu sou cristão, ela está dizendo que Jesus é o Senhor da vida dela, né? Não é isso? Que ela lê a Bíblia, que ela tem os valores do reino impregnados nela, que ela é um bom cidadão, né? Que ela faz as coisas corretas, que ela vive de forma correta, não é assim que a Bíblia ensina? Ou não? Então ele está falando ali para o Datafolha, olha, eu sou cristão, então ela puxa esse dado aí de 2020. E aí a gente pergunta então, né, por que o Brasil não é melhor? Se 80% das pessoas que estão no meu trabalho são cristãs, se 80% das pessoas que estão lá no poder legislativo são cristãs, no poder judiciário, né? 80% das pessoas que estão aqui dentro, por que a gente ainda tem problema? Se a maioria se auto-intitula alguém que lê a Bíblia e que tem a Bíblia como regra de fé e prática, não é assim que as pessoas falam? A Bíblia é meu manual de vida, não é? Então, se eu sou um cristão, eu vivo segundo as Escrituras, eu sigo o exemplo de Cristo, faço aquilo que Cristo faria no meu lugar, não é assim? Está fazendo sentido ou não? Isso é ser cristão ou não é? Por que a coisa não está melhor, né? A gente traz aqui essa figura ali dos colarinhos brancos, trocando ali entre eles os seus favores, né? Se favorecendo de alguma forma. Mas vocês já pararam para pensar que esse cara que chega lá é o mesmo que esteve aqui dentro? Que foi seu colega de trabalho? Que foi seu colega na escola? Ou que de repente vai ser você que vai chegar lá, né? Vai daqui a pouco se candidatar a algum cargo público? E que de repente esse cara está sendo exposto ali a situações maiores do que a que eu sou exposto hoje, mas ele aprendeu a roubar porque ele pegou emprestado da empresa e nunca devolveu? Ou como o Hudson falou, né, não vou naquela igreja não, porque o seu irmãozinho lá comprou de mim um negócio e nunca me pagou. Não é corrupção do mesmo jeito? Né? E a gente reclama, a gente critica, a gente fala mal, né? O Hudson estava falando ali em cima, né, de uma reflexão sobre como ele questionou a questão da política, e a gente faz isso o tempo todo. Mas 80% das pessoas são cristãs. Qual que é o problema então? Né? O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar alguma coisa?
como a gente falou aqui que a gente queria ouvir vocês, né? Ouvir aí um pouco da reflexão de vocês também. O que vem à mente de vocês esses dados que a gente traz? Infelizmente, eu vejo que hoje a igreja ela é pouco relevante na nossa sociedade. Então, nós temos valores nominais, nós temos nominais, mas nós não temos uma fé suficiente. Então, nós falamos, nós temos um linguajar, mas nós não temos um coração tratado. Então, não adianta termos 81% de nada e sermos tão irrelevantes. Então, nós temos tratado essa tarde aqui de questões onde a igreja perdeu a sua importância. A sua representatividade, ela foi diminuindo a ponto de não influenciar as artes, as famílias, a sociedade de um modo geral. Então, cabe a nós esse resgate. O Ricardo traz aqui um comentário interessante, né? Olha só, nós perdemos a nossa relevância. É ser importante, não somar. É sério isso, gente, não é? Assim, alguém mais acha que isso é sério? Uma igreja que não é relevante na sociedade. O que você acha, Hudson? Assim, quando eu vejo aqueles dados lá, eu vejo um inchaço. É diferente quantidade de qualidade. E tem uma frase que ela diz que de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as 99 vão ler a pessoa que leu a Bíblia. Então, aquelas pessoas que realmente elas têm uma influência, aquelas pessoas que realmente elas podem exercer uma influência, é aquelas que aprofundam nas Escrituras. Por quê? Porque as outras pessoas vão fazer a leitura dela. As outras pessoas vão fazer a leitura dela. E quando eu vejo o dado também, outra coisa que vem à minha mente é que quando a pessoa fala assim, eu sou cristão, às vezes é algo que é meio que de tabela, porque às vezes eu fui batizado e agora eu estou, sei lá, fazendo alguma outra coisa, mas eu não participo mais efetivamente. Às vezes eu passei um período na igreja católica, como meus pais eram, por isso que eu falo que eu sou cristão. Mas e o aprofundamento mesmo? Se eu professo uma fé, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, antes de falar que Ele é Salvador, Senhor e Salvador, na Escritura vem Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, é aquele que tem que governar todas as minhas atitudes. Ele é aquele que tem que governar toda a minha vida, em todos os aspectos, em todas as esferas que eu tiver inserido. Está dando para entender, irmãos? É necessário que a gente saiba o nosso papel como igreja. Por quê? Porque eu tenho que sair e dominar lá fora, eu tenho que fazer uma guerra religiosa, fazer uma jihad, uma guerra, sei lá, eu tenho que ir lá e quebrar o pau. Não, eu tenho um diálogo com as outras esferas da sociedade, mas eu sei que eu sou cidadão de um reino que é eterno. Eu sei que eu sou aquele que deve carregar os princípios do reino. Eu sou aquele que, quando lê as Escrituras, eu devo me apaixonar por elas, eu devo identificar os princípios que estão nelas, tanto os religiosos, também os filosóficos e outros, para eu estar aplicando isso lá fora, para eu estar exercendo influência lá fora. E quando a gente não faz isso, o pessoal lá fora, com certeza eles vão fazer. Se a gente não avança, você pode ter certeza que outras pessoas elas vão avançar. E se elas não estão avançando com o Evangelho, com o que elas estão avançando? Se a igreja perdeu a sua relevância, né, Hudson? Assim, alguém vai tomar esse lugar, alguém vai ser relevante, né? As palestras que vocês já viram aqui estão mostrando claramente isso, como outros estão assumindo esse papel de doutrinação, por meio das artes, por meio da escola, por meio da mídia, por meio de uma série de outras coisas que vêm nos influenciar, né? Falo nós mesmos enquanto cristãos, inclusive, né? Vem nos influenciar porque a igreja não está sendo mais relevante. Se ela não é relevante, alguém vai assumir. Não se engane, alguém assume o papel, não adianta. Se a igreja, se ela enfraquece, ela não vai edificar uma nação bíblica, como é o tema. Outros vão edificar uma nação, e essa nação não vai ser bíblica, né? Não vai ser uma nação
que de fato exalta os valores do reino, que tem um padrão de moralidade conforme Deus ensina, que, né, exaura ali, né, as Escrituras, que traz para fora, né, de dentro para fora, o que as Escrituras ensinam. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Está fazendo sentido até aqui para vocês? Sim? Vamos adiantar aqui um pouco. Hudson, o povo forma as leis e as igrejas formam um povo. A gente entende disso? O que acontece? O povo forma as leis, então tem indivíduos que formam as leis. Mas a igreja, ela é uma instituição que ela tem o poder de formação na vida das pessoas. Ah, por que você está falando isso, Hudson? Pega a Constituição dos Estados Unidos. Pega a questão dos princípios de liberdade que estão escritos ali. Será que foi algo dado do nada? Quando a gente aprofunda historicamente na construção daquela sociedade, da sociedade americana, a gente vê princípios carregados do cristianismo. A gente vê toda uma herança protestante nisso. Indivíduos que eles saíram da Europa por causa de perseguição, procurando uma nova vida, foram para a América, e lá, aqueles valores que estavam dentro deles, eles foram externados. Está dando para entender? Então, se a gente tem valores, se a gente busca aprofundar na Bíblia, saber o que Deus quer para as nossas vidas, a gente consegue externar isso em leis, a gente consegue externar isso em nossas atitudes, em nossas conversas. O que tem governado o nosso coração? O que tem tomado a nossa mente? Será que nós realmente temos uma mentalidade cristã que quando olha lá para fora, fica somente reclamando das coisas, mas não observa pelo aspecto que Deus criou tudo e tem a queda, e que a gente deve atuar nisso, que a gente deve estar influenciando nesse mundo caído? A gente tem que ter isso em mente, isso tem que ser forjado em nós. Pois é, porque enquanto tem 80% de pessoas omissas, tem 20% descriminalizando o aborto, não é verdade? Tem 20% ali diminuindo ou enfraquecendo o papel do homem na família, tem 20% influenciando seus filhos para uma ideologia de gênero, que ele vai escolher o que ele quer ser quando crescer, porque a igreja, que devia estar ocupando esse espaço e levantando a bandeira ali, falando, olha, nós vamos aplicar aqui os valores do reino. Mas essa igreja, ela está irrelevante, ela não conhece, né, os valores do reino mais, ela é omissa, ela não quer mais participar dessas discussões, né, tem medo? Tem ou não tem? As pessoas estão com medo, não é verdade? Ah, se eu levantar essa bandeira no meu trabalho, eu vou perder o emprego, porque já está impregnado na minha empresa essa cultura, e se eu for contra, eu vou ser mandado embora, e quem vai alimentar a minha família? Vocês percebem isso assim acontecendo? Né? E às vezes eu assino meu nome, tá? Assim, palestrante, pregador, prega contra ele, né? Vocês sabem disso, né? Pastor, né? A gente prega contra a gente primeiro, né? Então a gente está com tanto receio, a gente está com tanto medo de se posicionar, que a gente está deixando de ser relevante. E a coisa vai ficando cada vez pior. Não que o mundo vai nos amar, Jesus já havia falado isso, o mundo nos odeia, né? Isso é fato. A gente vai brigar com o mundo constantemente enquanto estivermos aqui. Mas como é que a gente vai construir uma nação bíblica? Como é que a gente vai tentar, pelo menos, nessa empreitada? Como é que a gente vai entrar nessa empreitada de tentar construir uma nação melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Se a gente está irrelevante, se não mais observamos o que é o valor do reino, né? Se não mais levantamos a mão e falamos assim, eu sou de fato cristão, né? Sou nominal só, né? Porque aqueles 80%, vocês falaram bem, são nominais. A gente hoje já tem que falar se é crente praticante, igual fala no catolicismo, né? Porque tá assim a coisa, né? As pessoas são crentes, mas não são praticantes, né? Só de nome. Eu sou da igreja do pastor fulano de tal, né? Ele não é crente, eu sou da igreja fulano de tal. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, voltando um pouquinho aqui, com a sutileza das ideologias. Quando a gente vê Karl Marx, que ele fala a respeito da luta de classes e tal, todas essas questões, é uma revolução e tal, tudo isso,
a gente vê que tinha uma luta ali de classes, mas ainda não tinha algo refinado. Quando você pega Antônio Gramsci, ele refina esse marxismo. Tiveram várias pessoas que desenvolveram o pensamento de Marx, e Gramsci foi um desses. E quando ele pega esse pensamento de Marx, ele fala assim, não, a gente tem que ser mais sutil e tem que adentrar na sociedade de uma forma que a gente vai influenciar bem mais. Foi uma estratégia. Vamos lá nos pensadores, filósofos, vamos nos professores, vamos nas pessoas pensantes da sociedade, que a partir daí a gente consegue influenciar a nação. É o que eu falei, irmãos, se a gente não avança, outras pessoas avançam. Então, quando você vê o marxismo numa teologia da libertação, dentro da igreja. Quando você pega Paulo Freire, educação, isso aí a gente pode continuar falando a respeito disso, mas pessoas que estão avançando com princípios que aparentemente são bonitos, aparentemente vai dar certo, mas que não são os fundamentos que o próprio Deus instituiu para a sociedade. E esse ponto é interessante, que às vezes você pode pensar assim, mas a minha igreja não faz isso, a minha igreja não discute isso, às vezes você não é daqui, né? Mas a minha igreja não fala desse assunto, não toca nesse assunto, lá a gente não tem esse tipo de conversa. Ou você é daqui às vezes e também tem essa dificuldade, mas igreja antes de tudo, são quem, né? Não somos nós, né? Então, primeiro corte que a gente deve fazer nessa história é entender que igreja é você e sou eu. Então, se as igrejas formam um povo, sou eu, enquanto cristão, enquanto igreja que sou, que vou influenciar as pessoas, que vou fazer o meu papel cristão lá na sociedade, que vou levantar essa bandeira e me posicionar e falar, olha, isso aqui não passa pelo crivo da palavra. E se eu sou cristão, eu entendo que a palavra é regra de fé e prática, eu tenho que seguir a ela, independente do que me aconteça. Isso, né? Então, primeira reflexão aqui a respeito disso, pense você como igreja, se entenda como igreja, se entenda como cristão, entenda o seu papel, né? Eu gostei, foi meu xará que falou aqui na primeira palestra de Atos, pensando, podia estar muita gente aqui, vocês lembram da fala dele aqui, o Fernando, né? Por que não tem mais gente aqui? Mas depois ele voltou atrás, mas eu estou aqui, estava fazendo reflexão, eu estou aqui, eu estou entendendo, eu estou passando por essas reflexões e eu tenho que sair daqui e ser melhor lá fora. Preciso ser um cristão melhor, preciso me posicionar, né? Conhece essas pessoas aí? Sim ou não? Sim. Nós estamos comemorando aí quantos anos da Reforma Protestante? 504 anos, né? Esses caras se posicionaram? Um pouquinho, né, pastor? Contra tudo e contra todos, né? Contra reis, contra rainhas, contra estruturas já implementadas, né? Muito bem consolidadas, inclusive. Era a igreja se levantando contra a igreja, né? Por isso, né, fazendo um gancho na fala anterior, que nós como igreja precisamos nos posicionar, inclusive contra a própria igreja. Se a igreja não está, de fato, levantando os valores do reino, né, Hudson? Se ela está se desviando, como aconteceu aqui durante o período da Reforma Protestante, a igreja tem que se posicionar, o cristão tem que se posicionar. Eu preciso levantar e falar, pastor, peraí, esse caminho aqui não é o que a Bíblia ensina, né? Então são pessoas que levantaram a bandeira do cristianismo sem medo de morrer, inclusive, né, Hudson? Isso mesmo. E tanto que quando você pega esses irmãos na fé, a gente percebe as obras que eles fizeram, eles identificaram a necessidade de estar atuando na sociedade. Então foi uma mudança, a Cris falou a respeito de uma mudança dentro de nós, né, que é individual, mas automaticamente isso reflete externamente. Igual se você pega John Wycliffe, ele faz a tradução da Bíblia para o inglês, porque ele vê a necessidade dessa tradução, vê a necessidade da palavra com o povo, porque sabe que essa palavra ela traz libertação. Quando, igual
o aplicativo lá da Apple, né? Acho que é da Apple, que não vai ter mais a Bíblia, né? Na China. É porque é o quê? A Bíblia, ela traz libertação mesmo. A Bíblia, ela traz libertação. Se você pega alguns cristãos que estão num regime totalitário ou numa condição de opressão, e eles veem que eles são livres em Cristo Jesus, eles percebem que existe um Deus que Ele é criador de todas as coisas, que governa todas as coisas e que tem dignidade nele por causa da obra de Cristo Jesus. E Ele não pode ser suprimido por forças externas. Está dando para ver? Quando o governo ele pega e corta a palavra das pessoas, não é em vão, é porque eu não quero que ele lê sobre Jesus aqui. É porque que isso tudo carrega valores, carregam princípios, que a pessoa que é governada por esses princípios pode mudar uma nação, como foi com John Knox. John Knox, que na Escócia, a rainha da Inglaterra, a Maria Sanguinária, ela não tinha medo dos exércitos escoceses, mas temia as orações de John Knox, porque se posicionou. João Calvino, em Genebra, eu citei lá em cima a respeito de William Carey, que é pai das missões modernas. Quando você pega William Carey, ele sente a necessidade de ir para o povo, de estar levando as escrituras, de estar pregando o evangelho, e quando ele chega lá, ele não só institui igrejas, mas também escolas. Ele muda a cultura. Quando ele vê uma viúva ali, que ela pula no meio do fogo para morrer ali, junto com o marido, que o marido estava sendo queimado, ela pula para morrer, ele fala, não, isso está errado, tem que mudar. Então, homens que são influenciados pela estrutura, são influenciados internamente, eles causam mudança numa nação. Por quê? Por poder deles? Não, pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Vocês acham que a igreja tem esse poder de influenciar ainda hoje? Sim ou não? Se estivermos lá enquanto igreja, na política, na escola, nas empresas, e de fato trabalhando ali, ou vivendo ali como cristãos, a coisa pode mudar? Pode ser diferente? São irmãos aqui que construíram sociedades inteiras, assim, construíram escolas, faculdades, e isso influencia, isso muda uma história. Vocês podem fazer uma mudança aqui no bairro, pode ou não pode? O Vale do Jatobá pode ser melhor, Minas Gerais pode ser melhor. Ano que vem, a hora que você for lá votar, você pode cumprir o seu papel ali, é ou não é verdade? O problema é que a igreja está se corrompendo por um pacote de cimento, um saco de cimento, vai lá e vota no cara que pagou para ele ali comprou um carrinho de tijolo para ele construir. Não, ele faz coisa boa para a gente, ajuda a gente, não é assim? E não entendeu nada da proposta de governo, da proposta daquele candidato, não quer. Política não discute, né, Udes? Já ouviram crente falar isso? Não, política a gente não fica discutindo política, não. A gente não discute religião, essas coisas a gente não fica discutindo, não, porque a gente perde a amizade. É melhor ter amizade. Esses caras aqui acharam melhor estarem com Deus, Não só esses, eles representam um período da história. Se a gente volta um pouco mais atrás, lá na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, assim que diz o texto? No partir do pão, na comunhão, nas orações, Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. As pessoas temiam, de fato. As consequências, e o temor é esse, as consequências que poderiam vir sobre elas, se elas não fossem cristãs. Hoje o nosso temor é diferente, Quais consequências podem vir sobre mim se eu for cristão na minha empresa? Se eu for cristão no Vale do Jatobá? Se eu ir lá e me posicionar, falar aborto não. Mudou. Está vendo? Então, a gente traz esses exemplos aqui para, a gente está aí na Semana da Reforma, comemorando a Reforma Protestante, para a gente olhar para esses homens e pensar assim, esse aqui era igual eu. Não é, pastor? Era um homem como eu, como o Hudson, como o pastor Maxwell, como vocês, mas ler as Escrituras, foram transformados pela Escritura, foram transformados pela renovação da mente, como a Escritura diz. E aí,
puderam dizer, como Pedro: eu prefiro servir a Deus do que servir aos homens. Faz sentido até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Ele levantou a mão primeiro. Oi? A qualquer preço. Boa noite, graças e paz. Fazer um breve comentário em cima do que foi dito aí. Primeiro que eu acho que 81% da população que foi dita ali tem um grande problema com Gênesis capítulo 1 e com Romanos capítulo 12, versículo 2. Primeiro que a maioria dos cristãos no Brasil, vamos falar da nossa nação, precisa entender qual que é a vontade de Deus. Boa, primeiro. Por que ela é boa? Por que ela é agradável? E por que ela é perfeita? A igreja, os cristãos no Brasil, o poder público, a política, ela, assim como no geral, ela tem sido influenciada pelo Pentecostalismo. Isso mesmo. Tem sido influenciada por isso. Hoje, quando se fala de cristão, quando se olha hoje em dia, mas graças a Deus está mudando isso, se pega como referência no Brasil hoje, Valdemiro. Se pega como referência hoje de cristianismo no Brasil, Ageno Duque, R.R. Soares. Então, assim, infelizmente ainda é uma ferida muito grande na igreja. E é por isso que a nossa nação é do jeito que é. Porque a gente também não tem sabendo influenciar. A evangelização que é feita lá fora é de forma equivocada. Esse negócio de Jesus te ama, isso não existe. A gente tem que falar de fato a verdade na evangelização. Eu fui evangelizado de forma que, Jesus te ama, mexeu no meu emocional. As igrejas hoje em dia estão falando muito de emoção, massageando o ego. Os pastores hoje em dia, eles estão massageando o ego do homem, em vez de confrontar o homem da forma que deve ser confrontado. Glória a Deus por essa igreja aqui no Vale do Jatobá, porque você anda essa avenida toda aqui, ela é cheia de igrejas. Igrejas feitas por homens, somos pecadores, abrindo aspas. Mas nenhuma igreja aqui nessa avenida, sendo bem sincero, e hoje, pequenininho, conhecedor da palavra de Deus, não pregam Bíblia de fato como deve ser pregado. A gente olha, infelizmente, há uma ferida nas igrejas brasileiras. E isso atinge de fato, porque a gente não está tendo uma mente transformada, como diz Romanos 12, 2. A gente não procura compreender e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, infelizmente, isso reflete lá na República, no Executivo, Legislativo e também Judiciário. Quem manda no país hoje em dia? É o Judiciário. São os donos da verdade, e sendo os donos da verdade dentro da razão, não daquilo que de fato deve conhecer. Então, infelizmente, há essa ferida. Então, nós como igreja, nós que estamos aqui hoje, infelizmente, realmente tem poucas pessoas, deveria estar muito mais, mas o importa é aquele que realmente está aqui hoje e que possamos sair daqui hoje para poder estar influenciando pessoas lá fora, a começar pela nossa família. Existe uma frase que diz que se você quer mudar o mundo, então começa arrumando a sua cama. Ponto. Começa por aí que a gente vai começar a influenciar. Outra coisa, a igreja deixou de ler e de buscar bons livros. Se olhar se infiltrar, se amar mais, buscar mais, uma teologia mais sistemática. Hoje a gente deixou de conhecer essas pessoas que estão ali hoje. A grande maioria que está aqui, será que realmente conhece todo mundo que está ali? Buscou a história de todo mundo que está ali? Como que a igreja foi perdendo hoje em dia? Hoje, infelizmente, como foi dito aqui, a ideologia de gênero, o feminismo, como assim outras ideologias têm dominado o nosso país. E entrado dentro da igreja. Gente, eu não sei se vocês acompanharam agora, culto pet, culto de cachorro. Assim, são coisas que... E ainda eu vejo pastores grandes, eu vou citar nomes, como André Valadão defendendo um negócio desse. Tipo assim, uns negócios, gente, que
Aí a pessoa, o crente acha, não, André Valadão é referência, o cara está falando a verdade. Mas se a gente não buscar compreender qual é a vontade de Deus, nós vamos ser enganados por próprias pessoas que estão dentro da própria igreja. Então, infelizmente, e só uma dica para todos que estão aqui, sobre o que foi dito no começo, sobre a arte, eu indico um documentário que atualmente está no ar, que fala A Sétima Arte. É um documentário produzido pelo Brasil Paralelo. Eu indico todo mundo assistir o Brasil Paralelo. Sobre educação, tem um documentário que fala sobre Pátria Educadora, excelente também, muito bom. E também sobre a história da igreja e do nosso país e da república. Então, fica aqui essa reflexão para todos nós. Muito bom. E é isso, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia. Em cima do que o irmão está falando ali, você quer ver uma frase que a gente às vezes fala muito e que a gente não está influenciando da forma correta as pessoas, né? Quando alguém te pergunta, que igreja que eu vou? E aí as pessoas respondem, não, vai na igreja que você se sente bem. Já ouviram falar isso? Vai na igreja que você se sente bem. De repente ele gosta de pet e ele vai lá na igreja que cultua, né, o cachorro. Eu acho que a voz que não quer calar é justamente essa questão que está muito atual hoje, que é a política, né? Não tem como escapar disso. Como que a gente fica indignado, como que tem cristãos, né, que apoia essas ideias, né? Apoia ideias que são totalmente contrárias ao que a Bíblia diz desde o livro de Gênesis, né? Tem cristãos que apoiam, né, que votam em candidatos que apoiam tudo que a Bíblia condena, né? Então, como que a igreja pode influenciar se não tem quem fala, se não tem quem levante uma voz, que tenha coragem de se opor a isso, né? E falar com todas as letras, está errado, né? O cristão não pode apoiar quem apoia essas ideologias, seja elas quais forem, né? Que sejam contra a palavra de Deus. Sem dúvida. Né? A gente trouxe, inclusive, uma reflexão sobre isso, com essa pergunta aqui, onde estão então esses cristãos? Onde eles estão? Né, se esses outros 20%, vou trazer essa proporção desse dado que a gente trouxe, estão dominando, estão implantando as suas agendas, as suas ideologias, e os cristãos estão omissos, né? A gente traz aqui uma pergunta e possíveis respostas para essa pergunta, né? Por que a influência então do cristianismo diminuiu? A gente trouxe aqui alguns apanhados. Incredulidade, vocês acham que existe isso? Dentro das igrejas? A igreja está incrédula, ela deixou de acreditar, de crer no Deus da Bíblia e passou a acreditar no Deus subserviente, que está ali para te servir, né, Woods? Vem para a igreja para ser servido por Deus, né? Eu tinha um pastor que ele falava assim, as pessoas estão tratando a igreja igual uma prostituta, desculpe aqui o termo, né? Porque elas vão lá, usa e vão embora. Elas perderam a consciência de igreja, muito daquilo que o irmão estava trazendo e que o irmão agora trouxe também. Eu vou ali para absorver alguma coisa que vai me fazer bem, que vai me beneficiar, que vai trazer o bem para mim, né? Então essa igreja ela está incrédula, de forma geral, estou falando daqui de dentro, né? Mas a igreja de forma geral perdeu a sua relevância, como disse o irmão, porque ela está incrédula. O que mais, Hudson? Corrupção da doutrina, né? Então, quando a gente vê igrejas que estão com a doutrina corrompida, a gente cai numa série de buraco, né? Porque, igual citei ali em cima, a respeito da doutrina da Trindade. Quando você pega a Trindade, quando você entende o Deus Pai, Filho e Espírito Santo e traz isso para a sua vida, entende que você deve se relacionar com a sua família, com as outras pessoas também, de como o próprio Deus se relaciona entre si, é uma das aplicações que a gente pode trazer de uma das doutrinas cristãs. Doutrina da justificação, outras doutrinas também que vão influenciar a forma que a gente vai enxergar as outras coisas lá fora. Então, quando você tem uma corrupção da doutrina, automaticamente a forma como você vê as outras coisas lá fora, ela vai ser diferente. Criação, queda e redenção e consumação. Você sabe que Deus criou todas as coisas, legal, queda, aquele lugar ali tá muito avacalhado, aquele lugar ali, sei não, viu?
A política está muito esquisita. Mas, e aí? E o sangue de Jesus que te redimiu, a qual, através do Espírito Santo, hoje você pode se posicionar e levar uma bandeira. Como cidadão do céu, você pode influenciar a cidade dos homens. A gente tem que saber identificar isso e aprofundar nas Escrituras, porque não é somente você pegar a Bíblia e ler versículos isolados ou para ter uma resposta para uma situação que você precisa de resposta. Não, a Bíblia é algo que vai governar a nossa vida, é algo que vai governar a forma que a gente vai enxergar a realidade. E como que a gente vai agir também diante dessa realidade que a gente está enxergando. E pelo fato das pessoas estarem incrédulas, corruptas, né, como o Hudson traz aqui, as instituições, de forma geral, estão sendo negligentes, omissas, né? Não acredita mais no Deus da Bíblia. A doutrina completamente foi corrompida. Agora, o que sobra é a omissão, né? Negligência, não vou me posicionar. Né? Essa questão aí da omissão, quando você pega a negligência das instituições, quando fala que a sociedade ela tem esferas, como o Abraham Kuyper fala, igual a gente tem a arte, tem a economia, tem as ciências, tem a própria religião, né? A gente tem que identificar essas esferas e a gente não pode negligenciar elas. Resumindo aqui, eu que, por exemplo, eu tenho 30 anos de idade, eu escutava que eu tinha que ser separado das coisas do mundo. Mas não separado de uma corrupção do sistema por causa do pecado ou algo do tipo. Não, a política eu não me envolvo, a arte eu não me envolvo. Isso aqui, a ciência eu não vou me envolver, ou é a fé ou é a razão. Não, a gente tem que dialogar. A gente tem que estar lá com o Evangelho nesses lugares e mostrar que o Deus Criador de todas as coisas ainda é soberano sobre tudo, o nosso Jesus tem primazia sobre tudo e a gente é movido pelo Espírito Santo para estar atuando dessa sociedade. A gente não pode negligenciar, não. Aquela herança que a gente herdou, a gente não vai envolver com isso, a gente não vai envolver com aquilo, isso aí já era. Isso aí agora é a gente pegar firme, firmar os nossos pés no chão, diante do Senhor, de joelhos diante de Deus e em pé diante dos homens, para levantar a bandeira da nossa fé e manter firme. Porque a próxima geração, ela depende de nós, do nosso posicionamento hoje. O que a gente está fazendo? Talvez a gente está vendo hoje a nova leva de princesas da Disney, que hoje elas não dependem, não tem um príncipe, um príncipe mais, não tem como herói diz mais, né? No comentário do negócio que o irmão falou, do canal que o irmão falou, não tem princesa, mas por quê? Aquele pensamento de Gramsci, que ele alcançou os intelectuais com pensamento marxista, agora entra na mídia, agora entra na educação, influencia isso, influencia aquilo, feminismo e tal, e a igreja agora tem que bater de peito mesmo, porque antes não bateu, negligenciou. Agora o Batman é um bobão do filme, né? Não sei se os irmãos têm visto aí. Por quê? Nós estamos omissos. Enquanto estamos omissos, negligenciando, as outras pessoas que não têm compromisso com os valores do reino, né, estão inseridas na sociedade que nós também estão lá colocando seu posicionamento, colocando os seus valores, e nós estamos aí seguindo, né, estamos aí sendo até influenciados, né? Este talvez seja o maior problema, que a própria igreja tem sido influenciada por esse sistema mundano, né? Porque ela deixa de atender os valores do reino. Vocês conhecem esse... Deixa eu ver se mudou. Conhece esse moço aí também, né? Dá o play para nós, Hudson. Vamos ver se toca aqui. Passar uma parte desse filme de Lutero, onde ele está ali diante da maior autoridade eclesial da época, né? O áudio. Vê se sai o som. O som tá dando não. Ô, irmãos, esse vídeo é Martinho Lutero na dieta de Worms. O que acontece? Quando chega do ano de 1517, que ele prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, então aí tem tipo uma treta mesmo. Não, o cara confrontou a Igreja Católica.
Igreja Apostólica Romana, pau vai comer. Aí, o que acontece? Nessa dieta de Worms, é quando ele teve a oportunidade de se retratar pelos seus escritos. Ele teve a oportunidade de voltar atrás no que ele defendia, no que ele pregou na porta da catedral. Então, o que Martinho Lutero ele faz nessa hora? Ele começa a dar algumas explicações e tal, e acho que é um cardeal, se eu não me engano, ele fala assim: mas aqui, você ainda não foi direto, você ainda não respondeu a nossa pergunta. Você vai renunciar ao que você escreveu? E Martinho Lutero, ele não volta atrás, o posicionamento. Sabe que tem algumas falas no filme que é interessante, e a gente destaca 3 pontos que ele fala lá. Assim. Primeiro, ele diz que se ele não for convencido dentro da palavra de Deus, ele não pode se retratar. Ele fala assim: a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus que eu estou errado, eu não vou me retratar. Então, primeiro ponto, né? Se diante da sociedade, lá fora, alguém não te convencer dentro das Escrituras, você não pode se retratar. Percebe isso? Faz sentido isso? Você é crente, mas isso aqui faz, né? Isso aqui, vamos lá, isso aqui a gente não discute. Não, se você não for convencido dentro das Escrituras, você não pode se retratar. Esse é o primeiro ponto que eu destaco dessa fala dele. Um outro ponto que eu destaco, que ele diz lá, é o seguinte: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Então é uma fala de alguém que de fato foi transformado ao ler Romanos, né? O justo viverá pela fé, né? Versículo-chave da conversão de Lutero. Então, a minha mente está cativa à palavra. A minha mente está aprisionada pela palavra de Deus. A minha mente está sendo levada, conduzida, influenciada, direcionada pela palavra de Deus. Será que a gente pode falar essas coisas? Será que como igreja eu estou me posicionando lá fora, dizendo para as pessoas: olha, a menos que você me convença nas Escrituras, eu não vou mudar meu comportamento? Por que eu não vou mudar? Porque a minha mente, o irmão trouxe aqui a renovação da mente pela palavra de Deus, lá de Romanos, a minha mente está condicionada, está cativa à palavra de Deus. E o terceiro ponto que eu destaco aí dessa fala dele é o seguinte, que ele fala assim: olha, então você quer uma resposta rápida? Eu não posso me retratar. Eu não tenho escolha. E sabe o que me chama a atenção disso? Como igreja, se de fato eu sou cristão, eu não tenho escolha. Faz sentido isso para vocês? Algumas traduções da Escritura, em vez de servo, traz escravo, vocês já devem ter visto várias vezes, o escravo não tem escolha. Ele faz o que o seu senhor manda. E às vezes nós estamos trocando lá fora as coisas, né? Mudando o nosso comportamento, adequando, né, hoje? Adequando o nosso comportamento enquanto igreja, numa sociedade que está corrompida, escolhendo, né, achando que nós estamos escolhendo servir a Deus dessa forma, não indo contra, né, não me contrapondo, né? Percebe? A gente, enquanto cristão, a gente não tem escolha, gente. Então, gravem essas coisas, né? Eu acho que essas falas dele, a gente está comemorando a Reforma Protestante, esses 3 pontos: ter a mente cativa à palavra de Deus, a menos que eu seja convencido pela palavra, eu não posso mudar de opinião, e eu não tenho escolha. É assim que tem que ser. Se eu sou cristão, ainda que eu tenha que ir para a morte, né? Eu preciso me posicionar. Não, e que bacana nisso, porque a partir do momento que Martinho Lutero, ele firma ali, ele não se retrata e tal, a gente vê uma mobilização, a gente vê um movimento ali que a gente fica maravilhado. Igual eu estava assistindo o filme uns dias atrás, a gente vê que pessoas, cidadãos, eles começam a alvoroçar e tal. Por quê? Porque alguém foi firme por causa das Escrituras, alguém se manteve firme. Então você vê toda uma sociedade mobilizada porque um homem se posicionou. Aí a partir daí você vê a progressão, você vê João Calvino em Genebra, você vê
Abraham Kuyper, que funda a Faculdade Livre em Amsterdã. Você vê homens que saem igual eu falei, da Europa e vão para os Estados Unidos constituir uma nação ali, que essa nação ela tem princípios bíblicos, tanto que você vê que a partir do momento que a nação dos Estados Unidos ela tem princípios bíblicos, eles potencializam uma prosperidade, valores de liberdade. Com o tempo, a gente teve alguns problemas na sociedade americana, mas a gente vê que os fundamentos dela, a Constituição americana, ela foi feita dentro de princípios do reino, porque cidadãos que saíram, que tinham a identidade do reino, sabiam da identidade do reino neles, eles influenciaram uma nação, eles constituíram leis, através da Bíblia, através da palavra do Senhor, princípios de liberdade, a qual eu citei há pouco, falei a respeito da China e de governos totalitários. Então tem toda uma mobilidade que começa em mim, no professor Fernando e em cada um de nós. Às vezes você vai pensar assim, olha, eu não consigo mudar o mundo, mas de repente você está educando dentro da sua casa o próximo pastor dessa igreja, sabe, o próximo governador de Minas, presidente desse país. Às vezes o meu irmão já está mandando parar aqui, a bandeira vermelha. Mas o próximo grande influenciador, sabe, que vai levar, de fato, os valores do reino numa proporção muito maior do que a que eu vou conseguir levar, o que você vai conseguir levar. Mas porque foi plantada a semente. Faz sentido isso para você? Né? Então pense muito nisso. Vou pular aqui para a sua fala final, Woods. Pode? Para a gente não perder demais aqui o tempo dos... Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário? Tudo tranquilo, então? Aí falou a respeito das Bíblias, né? Que tem Bíblia de tudo quanto é jeito e tal. A gente tem a oportunidade de estar lendo as Santas Escrituras cada momento. 11 milhões de Bíblias vendidas por ano em nosso país. Então, tem pessoas que... Tem cristãos e tem pessoas comprando. Então, o que está acontecendo? Só não está lendo, né? Ou estudando, né? Melhor dizendo, essas Bíblias que são vendidas todos os anos. Só antes de você fechar, essa fala aqui do Paul Walsh, ele traz essa fala tão interessante, que é: gaste a sua vida renovando a sua mente, que o irmão trouxe, na palavra de Deus, né? Se agarre à palavra de Deus como se a sua própria vida dependesse disso, porque de fato a sua vida depende disso, né? A nossa vida depende disso, né? Qual que é a nossa proposta, irmãos? Nossa proposta aqui, resumindo, é que diante disso, né, ortodoxia, ortopatia e ortopraxia, a gente tem em mente que esses 3 elementos, eles vão impactar diretamente a nossa mentalidade cristã, a partir do momento que a gente tem uma ortopraxia, uma ortodoxia correta, né? Então essa escritura ela vai governar nossas vidas. A condição do nosso coração, que é a nossa ortopatia, a qual é o motivo mesmo a qual a gente está realizando as coisas. Essa ortopatia que está governando os nossos sentimentos e nos direcionando através do Espírito Santo para estar realizando as obras lá fora, as obras dentro da igreja, as obras na esfera da sociedade. A intenção, né, Woods? A intenção, né? A intenção. Parte de dentro para glorificar a Deus, né? Exatamente. Então a gente entende, né? Temos a mentalidade cristã forjada em nós, a condição do nosso coração, saber que o mundo está caído, mas que a gente pode influenciar, e também as atitudes. Então está tudo casado, é a gente entender, é a gente ter a motivação correta e a gente aplicar. A gente leu a palavra, entendeu? Entendemos. A gente tem a motivação correta, nós temos. Nós somos cidadãos do reino. Nós carregamos princípios de alto padrão, que são princípios divinos. Princípios que o próprio Deus colocou em nosso coração e está alimentando em nós através do Espírito Santo. E isso molda as nossas atitudes. Então, finalizando aqui, agradecemos pela participação de cada um dos irmãos. Caso de dúvidas, pode chamar a gente aqui, ou então o pastor Maxwell vai responder. Pastor Luiz Guilherme. Pastor Guilherme. E muito obrigado, e que a gente saia com essa compreensão mesmo, de aprofundar, porque a gente não está fazendo algo com fim em si, mas com fim a glorificar a Deus. Amém. Essa palestra só foi possível pela contribuição, participação de vocês aqui, que foi muito rico, né? Agradeço também mais uma vez aí a paciência, inclusive, de nos ouvir.
espero que vocês saiam daqui, né, todos nós, né, saímos daqui com uma mente renovada, pensando em glorificar ainda mais o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém quer fazer algum comentário? Quando a gente olha para a sociedade, diante de tamanha... É alarmante quando a gente vê os valores invertidos a nível social e espiritual, e a nível político e tudo religioso, a gente fica assim, pasmado. Mas a gente precisa pensar que sobre a luz da palavra e sobre fortificar-se cada vez mais em Deus através da oração, porque para mim, os homens governam, não, aliás, os homens administram, mas o governo supremo é o do Senhor Deus, porque Ele não perde o controle de nada. As instituições erram, os homens erram, mas Deus não erra, nunca errou e nunca vai errar. Por isso, nós precisamos estar firmes em Deus, orar, porque Ele é o dono de tudo e o dono da verdade. Por isso a gente precisa orar, falar com Ele, porque Ele tudo criou e Ele tudo sustenta. Então, diante de tantas coisas difíceis que ao analisarmos, a gente fica perplexo. Mas, da mesma forma que um palito de fósforo é capaz de incendiar uma floresta, poucas pessoas, com a vida colocada diante da verdade, que é a palavra de Deus, e fortificada em oração, é capaz de incendiar o mundo, através do Evangelho e do testemunho de vida. Glória a Deus. Quando o irmão fala a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas, isso aí mexe comigo bastante, porque quando eu entendo que o Deus que criou todas as coisas, e mesmo com a queda tem tanto problema lá fora, e esse Deus, Ele me redime e me usa para ser instrumento lá fora, isso mexe comigo mais. Tanto que quando eu olho politicamente, a nossa posição hoje, quando a gente vem à igreja e levanta as mãos e fala Cristo é o Senhor, automaticamente essa é uma implicação política, porque a gente está falando que independente dos governos lá fora, independente de qualquer coisa, o Cristo é nosso Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele governa a nossa vida, Ele nos sustenta. Quando a gente tem essa afirmação em adoração e também política, a gente está dizendo lá fora, não, aqui a gente é cidadão de Deus, a gente reconhece o senhorio de Cristo e a gente vai procurar aplicar esses fundamentos bíblicos na nação, porque a criação foi feita por Deus e a gente é instrumento de Deus para estar sendo, para realizar essa redenção para a glória de Deus. Amém.